Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Hoje eu vou continuar falando sobre o texto dissertativo, onde eu ensino como fazer o desenvolvimento. Desenvolvimento é a parte central do texto, onde são apresentados argumentos e fatos para convencer o leitor sobre o nosso ponto de vista. O primeiro parágrafo deve iniciar com um conectivo para ligar a introdução no desenvolvimento e expressar a ideia de continuidade. Os conectivos devem estar relacionados ao tipo de argumentação escolhido para a proposta textual a ser desenvolvida. Neste momento, é preciso prestar atenção na escrita para não fugir do tema ou utilizar estratégias erradas no momento de fazer os argumentos. Para evitar que isso aconteça, é necessário conhecer os tipos de argumentação. Argumentação por alusão histórica. Acontece quando o autor busca um fato histórico para justificar a opinião. Palavras como na antiguidade, no passado, nos tempos remotos, são empregadas para iniciar o parágrafo. Argumentação por analogia ou comparação. É quando o parágrafo inicia com a citação de filme, livro, música ou programa de TV. É importante lembrar que após uma citação, é necessário ter uma explicação para justificar a utilização na frase. Argumentação de autoridades. Acontece quando é utilizada uma citação de autor renomado. A citação pode ser direta ou indireta. Essa argumentação geralmente inicia-se com segundo, de acordo e para, seguido do nome do teórico. Por exemplo, segundo Santos, e você coloca o ano. Esse é um exemplo de argumentação de autoridades. Argumentação por causa e consequência. Esse tipo de recurso argumentativo busca comprovar a tese defendida a partir da exploração das relações de causa e consequência associadas ao tema debatido. Argumentação por enumeração. Nesta argumentação, os fatos são numerados a partir da utilização de palavras como primeiramente, em primeiro lugar e além disso. Eu costumo utilizar muito esse tipo de argumentação, porque eu acredito ser mais fácil de desenvolver o texto apresentando uma sequência de fatos enumerados. Argumentação por evidência. Quando há uso de dados estatísticos para comprovar as informações. Nesse tipo de argumentação, devem ser escolhidas fontes confiáveis para não correr o risco de propagar fake news. E por último, argumentação por exemplificação. Iniciada com conectivos como, por exemplo, para contextualizar e como acontece, busca exemplos para justificar a opinião do autor. Agora, escolha um dos tipos de argumentação de acordo com a proposta da introdução e vamos dar continuidade ao nosso texto. Eu já fiz a introdução do texto com o tema Os desafios da educação de jovens e adultos no Brasil, e a introdução diz o seguinte: a educação de jovens e adultos, EJA, no Brasil, é marcada por diversas dificuldades e preconceitos, que causam uma imagem negativa de inutilidade a essa modalidade educacional, desprezando o seu potencial educativo e tornando-se apenas uma atividade exigida por lei. Agora, eu vou iniciar o meu desenvolvimento. Para o vídeo não ficar muito longo, eu precisar escrever palavra por palavra, eu vou preferir
colocar o texto já copiado. Eu inicio o desenvolvimento com o conectivo neste sentido e vou utilizar a argumentação de causa e consequência. Então, o que causa essas dificuldades na educação de jovens e adultos? Neste sentido, a maioria dos discentes da EJA tem dificuldades em conciliar os estudos com a longa rotina de trabalho, com as responsabilidades do lar e com as finanças, pois em alguns casos é preciso escolher entre estudar e conseguir um trabalho extra para complementar a renda. Quando isso acontece, a educação é deixada de lado porque não oferece dinheiro imediato para o sustento pessoal ou da família. Vejam que aqui eu coloquei como causa dos desafios, ou melhor, como causas, a longa rotina de trabalho, as responsabilidades com a família, pois a maioria dos estudantes eles têm cônjuge ou filhos, ou os dois, na maioria dos casos. E além disso, tem a questão das finanças, pois esses estudantes são de classe baixa e precisam trabalhar para sustentar a família ou mesmo para o sustento pessoal. Coloquei a causa aqui das dificuldades e lembrando que na introdução eu falei sobre os preconceitos, que é o segundo parágrafo do desenvolvimento. Além disso, há um preconceito muito grande por conta da idade dos estudantes, onde o medo de conseguir aprender, a vergonha por possuir idade muitas vezes superior à do docente ou encontrar conteúdos infantis que se distanciam da realidade presente provocam a evasão escolar dos jovens e adultos. Aqui eu já utilizei a argumentação por enumeração. Além disso, eu coloquei que há um preconceito muito grande contra a idade, porque os estudantes têm medo de não conseguir aprender. Muitos até citam aquele velho ditado que papagaio velho não aprende. Eu discordo totalmente. Eu acredito que esses estudantes têm sim a capacidade de aprender. E depois eu cito outro argumento aqui: a vergonha por possuir idade superior, às vezes até do docente. Muitos estudantes sentem vergonha por não terem completado os estudos na idade certa e depois retornarem à sala. Por último, encontram conteúdos infantis que se distanciam da realidade presente. Esse é um grave problema que não é de responsabilidade do estudante, mas envolve uma série de pessoas que precisa ser modificado, porque a forma de ensinar para uma criança e um jovem ou adulto é diferenciada, apesar de serem a mesma série. Por exemplo, o terceiro ano do ensino fundamental. Uma criança vai aprender nessa série os determinados conteúdos que para os jovens e adultos já não é mais interessante. Então é preciso que haja essa modificação, porque a consequência disso é a evasão escolar dos jovens e adultos. A minha introdução, como eu disse no outro vídeo, forneceu duas ideias, uma dificuldade e outro preconceito, para desenvolver 2 parágrafos do desenvolvimento. Eu preferi optar por parágrafos de 6 linhas. O ideal é que não ultrapassem as 10 linhas. Esse é o número máximo de linhas por parágrafo nos textos dissertativos. E a ideia seja expressa de forma clara, objetiva, sem dar muitas voltas, sem buscar temas diversos para justificar a ideia.
e apresentar fatos concretos, fatos reais. Para que isso aconteça, aí vocês voltem naquele primeiro vídeo sobre a produção textual, é necessário que o estudante tenha em mente argumentos, que ele consiga falar sobre o assunto que ele já tenha estudado e desenvolver argumentos reais, fatos que realmente acontecem. É isso, eu espero que vocês tenham aprendido como fazer o desenvolvimento do texto. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, deixe um like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo sobre conclusão.